Olá, sejam bem-vindos ao Chama pro Papo. Eu sou a Rose Araújo e esse lugar é onde a conversa encontra a conexão. E o papo de hoje promete. Hoje vamos rir, vamos refletir e quem sabe passar um café, mas só se você quiser. Afinal, estamos com ela, Gisele Felizardo, a engenheira, a destemida, a vivíssima e com várias histórias para contar e compartilhar com você. Onde nós vamos desbravar tudo sobre o mundo dos homens, do machismo e das mulheres no mercado de trabalho. E convido você para refletir junto com a gente. Mulheres no mercado, o que mudou e o que falta mudar? E para iniciarmos, eu quero que você se apresente, Gisele. Quem é a Gisele Felizardo? A Gisele Felizardo é alguém que nasceu para causar. Já começa com o sobrenome, né? Já. Felizardo. Felizardo. Não sei se é tão Felizardo, ainda não ganhei na Mega Sena, gostaria de avisar. Mas como diz um amigo meu, se você quer ser um Felizardo, venha comigo. Pois é, estou nessa onda, viu? E vamos, hoje a conversa promete, então. Para poder iniciar, Gisele, eu quero começar já com uma pergunta já polêmica. Quando que você percebeu que você não é uma engenheira, mas é uma engenheira mulher? Que é uma Muito diferença, cedo. né, Gi? Sim. É porque eu escolhi a profissão já no técnico, né? Então eu tive a sorte de muito cedo descobrir a profissão que eu queria. Então, quando eu fiz técnico mecânico e desafiei, tipo, eu quero fazer, deixam fazer e seja o que Deus quiser. E se eu quebrar a cara, tá tudo certo? Só que não, né? Mas eu tive a sorte de escolher uma carreira muito cedo e depois só ir aprimorando. Agora, eu fui sabendo desde muito cedo quando eu disse quero fazer mecânica. Aí falaram, isso não é para você. Isso não é para menina, né? E aí começou, e ali eu fui descobrindo os primeiros empecilhos, estágio já não consegui em grandes centros, e aí começa a saga. E você teve apoio familiar? Eu tive, aí aqui eu gosto de colocar um parênteses, né? Meu pai, o que ele poderia dar é o curso técnico. E ele tinha que pagar porque eu tinha que estudar numa cidade fora da minha, Natal. Natal não, que a gente vivia com a família. Então, meu pai não queria que eu fizesse mecânica de jeito nenhum. Ele achava que isso não era coisa para mulher e que não daria certo o investimento dele, como pai. Mas, depois de vasta conversa mais ou menos, né? Estamos falando de quantos anos atrás? Eu tô com 49. Ó, vamos quebrar a primeira parte do machismo. Mulher pode falar a idade que ela tá sempre maravilhosa, tá bom? Ó, né? Mas isso eu tô falando eu tinha 15, 16 anos. Então, Imagina o que você deve ter enfrentado desde aquela época até agora, né? sim. Mas uma coisa meu pai era extremamente machista, vamos deixar isso claro. Mas ali, eu acho que por último, o que ele estava era no papel de pai. Depois, com o passar do tempo, eu entendi. E aí, eu acho que o amor dele, né, que a gente na época também não entendia, foi tão grande que ele pagou, né, mas deixou fazer o que eu queria. E para ele aquilo lá era revolucionário. Né? Desde quando um filho tinha tantos quereres? E quando ele permitiu mesmo contrariado, aí, depois de muitos anos, que eu entendi que era a forma dele dizer eu te amo, né? Mas que vai dar errado, vai. E que orgulho, né? Ter uma filha engenheira. Imagino, porque há muitos anos atrás eram 3 profissões, né? A gente coloca aí, isso não faz assim, 20 anos, podemos falar, que era mais o advogado, o médico e o engenheiro. Por mais que seja, né? E professor, né? Então, eu imagino que o primeiro desafio foi realmente convencer a família, eu quero ser engenheiro, eu quero ser diferente. E que loucura. No caso dele, a nossa perspectiva era só até o técnico. Porque antigamente você ter o técnico era algo já
extraordinário. Já mudava a sua vida. Então, ele nos criou para ter um técnico. E o que aconteceu? Que Deus escreve por linhas tortas. Era para mim fazer eletrônica. E eu não passei na primeira fase da escola técnica para eletrônica. E aí eu tinha, então, que escolher edificações, eletrotécnica. E aí, quando eu escolho mecânica, eu estou indo para a profissão do meu pai. Ele fez solda. Ele era soldador. E ele detestava. Nossa. Ele detestava. E os meus olhos brilharam quando eu fui conhecer os laboratórios de mecânica. E até hoje eu sou apaixonada. Então, algumas pessoas falam que algumas entrevistas que eu passei na vida, ela falou, não, a recrutadora quase quer ir para manutenção fazer porque você acaba convencendo. Então, o meu primeiro privilégio foi poder cursar o que eu quis e gostar. E aí, com a faculdade, aí já era uma responsabilidade minha. Eles não almejavam isso. Então, tanto por parte de mãe quanto por parte de pai, daí eu fui a primeira a ter o curso universitário. Imagina quantas mulheres tinha na sala. Nessa época, nós éramos 3. As 3 terminaram? As 3 terminaram, porém, teve uma questão aqui no meio. Qual? Agora conta. A curiosa. Tinha uma que era... e detalhe, de 3 mulheres, 2 eram Gisele. Eu e outra. 2 Gisele. E tinha... Se uma é pouca... E tinha uma, que é a terceira, que é com o seu nome. A Rose. A Rose era casada e tinha um filho pequeno. E a Rose ia muito bem em cálculo, na primeira fase. Não é o meu caso. Mas ela ia. E aí, um dia, eu sempre chegava atrasada, gente, na faculdade. E aí, simplesmente, cheguei e a galera falou, olhou o jornal, eu falei, não. Olhei, universitária, pego, com 19 quilos de maconha. Simplesmente no tanque, parte do combustível. Só, como conseguiu. E aí, o pior é que o professor cheguei e o professor pegou e falou que achava que eu que era universitária. Não imagino por quê. Não. Você nunca deu motivos, imagina. Não, E assim, ficou aquela coisa esquisita, né? Mas, por muitos anos, Rose, a gente quer negar tudo isso, tá? Quer negar tudo isso. E aí, o mais engraçado é que disseram que, na manchete, que a Polícia Federal estava investigando ela há 6 meses. Então, todos nós estávamos sendo investigados. Nossa! Você aí sendo investigada e nem sabia. Foi. Não, era a Rose ou era a Gisele? Era a Rose, a Rose. A Rose. Era a Rose, amiga. Ainda bem, porque Era a se Rose. fosse Gisele já ia ficar complicado também, né? Imagina. Mas depois deu tudo certo, ela por ser com filho pequeno tinha que amamentar, então ela foi solta e aí voltou para a faculdade e daí dá aquele clima, né? Como que a gente faz para tudo. Então, uma das experiências que foi como conviver com tudo isso. Então não acontece só com o vizinho do lado, acontece no nosso meio e no meio universitário. E aí você aprende que é bom fazer as coisas certas, né? Você estava sendo investigado e não sabia, olha. Por aí. Conta histórias. E aí a gente começa a perceber, já que o mercado evoluiu hoje, eu queria saber a sua opinião, se realmente evoluiu ou você acredita que ela só aprendeu a maquiar o machismo com palavras bonitas, que hoje a gente vê tantas palavras bonitas, né? A diversidade, o equilíbrio de gênero. Você acha que realmente o mercado está fazendo essa maquiagem ou ela realmente evoluiu? Olha, a evolução é muito pequena. Mas, e vamos sempre falar de economia. Tudo na mesa é dinheiro. Né? E diversidade dá resultado. E com a falta de mão de obra, se você não olhar a diversidade, você não vai ter mais pessoas. Né? E a gente tem muito mais mulheres também estudando, mulheres correndo, mulheres sendo mais independentes. Então, o mercado, ele tem que dar um jeito de aceitar. Maquiagem, muita, infelizmente. Porque as vagas são imensas. A gente tem muita vaga hoje para mulher dentro da área, mas quando a gente vai para uma mesa e discutir e dizer, opa,
quem aqui tem razão, quem aqui pode falar com voz e propriedade, ainda são poucas. Na hora que a gente vai ver homens indicando mulheres para falarem como referência do assunto na nossa área, nós ainda não vemos isso. Infelizmente, né? Nós somos... eu tenho uma amiga que ela fala que a gente é boa formiguinha trabalhadora. Então, eu acho que ainda estão olhando. Teve evolução, não posso ser injusta, mas ainda é mais maquiagem do que evolução. E nesse momento aí, né, nessa evolução, teve algum momento que você percebeu, assim, algum comentário que você ouviu e falou assim, uau, voltamos lá para 1950, gente, para o mundo que eu quero descer. É só um comentário, tá? Eu sei que deve ter vários. Mas o que eu mais ouço, olha, não é que ela entende? Subestimam a gente, né? É incrível. É impressionante. Ela entende, ou eu não sabia que você pensava assim, ou se esse dinheiro é seu, se você pode fazer isso ou aquilo. Eu acho que o que mais me incomoda é quando questionam onde eu posso ir. Logo para a Gisele, a destemida. É a mesma coisa que falar assim, não, é ignorar, né? Total. É igual falar com uma criança de 2 anos, né? Falar um não. A Gisele não sabe o que é isso. Olha que eu posso falar com propriedade isso, viu, gente? Ô, Gi, você sabe que dizem que lugar de mulher é onde ela quiser, né? Mas se for numa reunião, desde que seja para ela servir um cafezinho. Isso eu já passei por uma situação dessa, de área comercial, de eu conseguir um cliente-chave, marcar aquela reunião e na hora que o cliente chega na empresa, dá para você pegar um cafezinho? Com certeza. Se tem alguma situação, e não precisa nem ser o café de verdade, tá? Alguma coisa que você fala, meu, era para eu estar liderando e de repente eu fui apagada por um homem, por alguém que falou, vai lá pegar um cafezinho. Rose, tu tá fazendo perguntas que a gente tem que lembrar qual foi a última vez que não aconteceu isso. É verdade. E às vezes não é nem a questão dele se apagar, é que ele acha que sempre ele tem que falar primeiro. É essa a questão, né? E muitas vezes aí entrou um lado que não é só em relação aos homens. E aí eu sou obrigada a colocar em relação à cor. Então, mais um desafio, existe sim. Existe tanto homem quanto mulher achar que ele pode falar com mais propriedade, ou que ela pode falar mais propriedade do que esse corpo. Já que a gente tem um corpo de muita gostosura, né? Então, é assim, como que uma mulher e negra e gorda pode falar com propriedade e pode ser maravilhosa e elegante? A gente só esqueceu de falar que a gente faz tudo de manutenção, faz tudo dessa área que a gente ainda é muito elegante, né? Tem que saber ainda responder, né? Isso. Mas é sempre. É a questão de tipo, vai falando e depois vira para você e fala assim, ai, desculpa, pode falar. Já aconteceu isso contigo? Com certeza. Muitas vezes, por sinal, viu? Passo isso direto. Né? É difícil. Realmente você passa por alguns momentos e fala, e agora? Aí foi exatamente o que você falou, né? Você dá aquela risadinha, né? E dá uma resposta lady, né? Lógico, sempre. Porque, além de tudo, não pode ser surtada, né? Não. É que a gente tem que ser lady, educada, falar manso, delicadamente. E é isso. E passa para a próxima. Olha, Gi, machismo na engenharia, principalmente na nossa área, na indústria, ela é complicada, né? Eu acho que se ela fosse uma máquina, já tinha quebrado, mas ninguém não teria nem feito manutenção preventiva dela, viu? E aí eu queria saber se tem alguma situação na engenharia, na manutenção, do que você viveu, alguma situação que fosse, agora eu vou pedir demissão.
Não vale citar nomes, por favor. Demissão. Ou falando, não, vou virar influencer, vou pegar uma profissão mais light. Eu tive duas situações. Há muitos anos, hoje eu tenho uma inteligência emocional razoável, mas antes nenhuma. Eu estou falando lá pelos 22. Mas aí é jovem, né? 22, ali eu era terrível. E teve uma situação que eu fiz curso técnico de automação. E eu fiz o primeiro curso de automação de Santa Catarina. E aí eu fazia estágio numa grande empresa de fundição e tinha um técnico que ele falava, ela passou estágio, ela vai ter esse título. E aquilo incomodava ele. Então, se eu acertasse, eu ia lá arrumar uma máquina, ótimo. Mas mesmo assim, ele dava um jeito de dizer que eu tinha errado. E se eu errasse, aí ele me massacrava. E aí um dia eu fui embora, chorando, porque eu não podia bater nele. Aí aquele dia não foi querer desistir, mas sim porque eu não podia bater na pessoa. E a outra foi quando eu estou há quase 20 anos no Paraná, sou de Santa Catarina, e aí na primeira empresa que eu vim para o Paraná, eu fiquei 1 ano como gerente e muitas coisas ruins aconteceram. Muitas coisas, desde ameaça de morte. Tem disso, tem dessas Caramba! coisas, sim. E aí eu fiquei exausta. Gisele, só para deixar claro, tem várias pessoas nos assistindo que tá fazendo engenharia, entendeu? Que quer continuar, você tá começando a assustar as pessoas. Ameaça de morte. É porque tem áreas que a gente atua dentro da manutenção que elas são críticas, né? E hoje eu atuo tanto em manutenção industrial e também com frota. E nesta época eu lidava com gestão de frota. E gestão de frota tem muitas camadas. Então, era uma situação um pouco complicada e entre brincadeirinhas de machismo, de racismo, tinha um cara que ele ficava assim, aí, agora na empresa só contrata um monte de incompetente. Ó, e pneu? Não, e preto? Só pneu e tem que ser Michelin. Gente. Aí ele tinha um facão, ele botava em cima da mesa, quero ver quem mexe comigo. E não tinha canal de denúncia. Não. Vamos deixar bem claro que antigamente não tinha nem canal de denúncia e muito menos você ia reclamar. Porque se você fosse reclamar, você que era o problema. Mulher, né? Então. Deve estar naqueles dias. E ela era frágil. Exatamente. Deve estar naqueles dias, tá de TPM. Então, assim. Isso eu já escutei várias vezes. Isso. E nessa época, eu era casada, aí eu chegava em casa pro meu marido, estão dizendo tudo que eu tô dormindo de calça jeans. Ali, tá bom. Ainda obrigado a ouvir isso. Então, sempre é dentro dessa linha. Então, infelizmente, há muitas camadas, isso não é em todos os lugares, e muitas coisas em relação a tudo isso mudou. Hoje a gente não vê as pessoas com tanto assédio moral fazer, né? Mas quem é das antigas, aí... Não tinha celular na época, né? Para sair filmando também, denunciando, igual hoje. Sim, é que você ia denunciar para quem? Porque aquele lugar não era para você. Aquele lugar não era para você. E no final a pessoa ia conseguir o que ela queria. Sim. Tirar você de lá. Infelizmente. Então é isso que a gente tinha que conviver demais, assim. O travesseiro era um lugar quentinho para chorar. Essa que é a verdade. Eu imagino. Gi, na sua opinião, se a gente trouxesse o machismo para a indústria, que máquina ela seria e como que você faria a manutenção dela? Só pergunta fácil. Essa agora foi difícil. Você nunca parou para pensar nisso, né? Eu trabalhei em fundição. E sempre que a gente fala que tem os fornos, né?
E o forno, ele está a qualquer momento que ele pode passar da temperatura. Se a gente passa desgaste demais com refratário, ele pode rachar e pode dar uma grande explosão. E eu acho que o machismo é isso. O machismo é aquela questão que vai corroendo e vai desgastando dia após dia. E daí, quando a gente explode, já era. Aí não tem mais conserto. Então, o machismo vai tirando a razão de todo mundo. Seja de quem está fazendo e de quem está recebendo. Uma hora ele explode e as consequências a gente nunca sabe. E como que você faria essa manutenção? O que você sugere? Como consultora agora, Gisele? A preventiva e a inspeção ainda é o caminho. Viu, gente? Pega essa dica da Gisele, tá? Se alguém tiver alguma dificuldade, já contrata a Gisele consultora, que já é uma psicóloga também, viu? A vida já formou ela. Mas porque quando a gente vai inspecionando, a gente vai ali cuidando. Para dizer, opa, não passa dos limites. Quando a gente tem uma preventiva, é porque a gente tem que ir lá e dizer, opa, aqui chega. Aqui, stop. Então, é nesse ponto que a gente chega. Porque se quebrar, não conserta mais. Sensacional, adorei. Foi mais fácil do que você imaginava. E qual que é o mito que você que teria na engenharia, na manutenção, na gestão de ativos, que você iria aposentar hoje? Vou dar um exemplo. Mulher não aguenta a pressão. Isso. Mulher não aguenta pressão. Mulher é porque ela chora emotiva. Eu sou super emotiva, né? Tem mais essa. E daí é legal que todo mundo acha que eu sou gente boa. Porque ela chora, porque ela é sensível. É boazinha. E daí, vai aceitar tudo. E daí todo mundo esquece que é o seguinte: todo mundo que chora fácil, seca fácil. Então depende da oportunidade. Mas que lugar de manutenção não é lugar de mulher. Que mulher não tem força. E manutenção não é força. Manutenção é ajuste, é cuidado, é prevenção. Conhece alguém melhor do que nós mulheres para fazer isso? Não, com certeza nós mulheres ganhamos. E já aproveitando em falar sobre ganhar, né? O quanto nós somos subestimadas. Eu queria que você trouxesse algum caso aí que você falou, nossa, eu fui subestimada quando aí eu entreguei e aí eu falei assim, deixei algumas pessoas sem reação. Olha que eu te conheço aí uns 2, 3 anos no máximo. Eu já tenho várias aqui, já tá vindo várias na minha cabeça que eu não posso contar, né? Eu vou deixar para você. Eu vou falar de coisas bobas, posso? Claro. Desde, infelizmente, o jantar que, gente, eu tenho uma dívida com ela enorme. Desde as pessoas olharem assim, como? As mulheres vão fazer jantar? Sim, eu estava na minha casa. E aí, mas como? Como que se eu sou o poderoso, eu tenho tal, não posso? Não, eu posso sim fazer jantar. Então, desde eu não poder, de acharem que eu não, né, não deveria ou não teria cacife para fazer jantares, desde acharem que eu não posso bancar todas as minhas viagens, eles só erraram uma coisa. Gente, eu adoro. Quer me deixar feliz? É ter a oportunidade de em 10 minutos eu comprar uma passagem. Estamos falando aqui com uma mulher rica, gente. Muito. E as pessoas acham que não, que ela precisa de alguém pagando as contas dela. Mal sabe eles que se precisar você ligar para ela, Gisele, dá para você fazer uma transferência? Opa, agora só me fala o valor. Opa, o pessoal vai achar, não é para tanto, mas a gente tem o suficiente com o nosso trabalho. Mas a questão toda, muito, Rose, seja numa palestra, seja sobre o que ela vai falar
numa mesa que tem um diretor, que tem um presidente, e isso já ocorreu. E depois de falar, todo mundo assim, não tínhamos olhado por essa perspectiva. Né? Ou é muito engraçado quando eu vou fazer planos de manutenção, ou alguém chega com todo o cuidado e aí eu vou questionar o que está ali, ou como fazer uma tarefa. E daí eles não conseguem entender como que eu consigo detalhar a tarefa. Caramba, ela sabe. É. Eu acho que eu não lembrava dessa parte da tarefa que ela falou. E ela lembra melhor do que eu. Eu tenho uma pessoa que trabalhou comigo, que virou grande amigo, e ele falou assim, ó, depois que você saiu, a gente ainda ria, a gente até hoje ri, quando alguém queria te enrolar. Então tem uma passagem que é mais ou menos assim, alguém chega para mim e diz, qual o problema que estava lá? Ah, tinha um fio arrebentado. Eu falei, ah, é? Aí eu dizia, pega o fio lá, por favor. Aí eu dizia, agora, arrebenta. Arrebenta. Isso era fio arrebentado? Alguém consegue arrebentar um fio? Aí ele já falava, não, chega. Com ela não dá. Exatamente. Por isso que eu falo, né? Subestimar mulher é igual querer desligar uma máquina em operação. Uma hora você vai se arrepender. É isso, né? E aí eu quero já te fazer outra pergunta, nada polêmica. E eu acho que isso a gente já passou juntas, inclusive. E quero dividir com as pessoas que estão nos assistindo hoje. O que te irrita mais? Aquele machismo explícito ou o machismo gourmetizado? Aquele que vem com a voz fofinha, falando, eu te apoio, Gisele, o que você precisa de ajuda? Eu estou aqui para te ajudar. Gente, vamos lá. Olhem aí no dicionário o que era apoiar. Toda pessoa que precisa de um apoio, né? Eu vou ser seu apoio, eu vou te apoiar. Porque você precisa. A gente não precisa de nada não, tá? Então, realmente, quando vem a palavra fofinha, precisa de mim, pode me chamar, estou aqui para tudo que você precisar. Olha, e conta comigo que eu sou um grande apoiador das mulheres. Eu sou um defensor das mulheres. A gente não precisa que ninguém defenda. A gente não precisa que ninguém apoie. A gente só precisa que respeite. E quando uma mulher começar a falar sobre algum assunto técnico, por favor, não interrompa. Fica a dica. Exatamente. Com certeza, eu concordo plenamente com você. Gi, se você pudesse colocar um aviso, né, numa parte da empresa, né, estilo placa industrial mesmo, qual seria? Vou te dar um exemplo. Perigo. Mulheres, opinião feminina vista, não sei. O que você colocaria nessa placa dentro da indústria, lá dentro da empresa, para as pessoas aí que estão nos assistindo? Eu diria não só direcionada a nós mulheres, tá? Mas a qualquer forma que as pessoas não querem enxergar. Então, a gente precisa tirar as vendas. A gente precisa se abrir para o próximo. E quando eu falo para todas as possibilidades, ninguém pode limitar uma pessoa. A gente não pode limitar as crianças, a gente não pode limitar uma mulher, um homem, um PCD. Todo mundo pode. Cada um sabe das suas capacidades. Então, a primeira coisa é deixe seguir. Deixe viver. Se a pessoa não é possível, ela não consegue executar, ela vai avisar. Ela não precisa que ninguém a avise. A coisa mais horrível que a gente pode fazer qualquer pessoa é a gente não deixar que ela voe. Porque nós nascemos para voar. E se a gente está ali naquele lugar, é porque a gente quer. Nós conquistamos, merecemos aquele lugar.
Você acredita que essa é uma mudança que vem acontecendo e nesses últimos anos que a gente vem conquistando isso? Sim. Ah, antes, a gente tinha, até eu tinha medo. Eu tinha duas características. Eu era de peitar todo mundo. Quando eu queria as coisas porque eu queria, eu lutava. Só que, quando alguém fazia alguma questão comigo em relação a ser mulher ou em relação ao racismo, eu me fechava. E eu simplesmente não reclamava. Eu achava que eu não tinha esse direito. E hoje a gente tem. Hoje a gente não se machuca mais. Então eu fui muito machucada para estar naquele lugar. E hoje eu faço questão de estar colorida nos lugares, não passar despercebida e não me machucar mais. É isso. Perfeito. Serve para todos nós. O que você acredita que realmente assim mudou, que a gente possa trazer nesses últimos anos na indústria, na manutenção, na gestão de ativos, aliás, em qualquer área que você viu que isso, olha, está tendo realmente essa mudança, as mulheres estão sendo valorizadas, né? A gente falou do canal de denúncia, por mais que a gente falou um pouquinho da diversidade, que alguns lugares ainda só para o inglês ver, né? O que você ainda, você viu que está mudando e o que você sugere de mudanças assim, que, olha, as empresas ainda não precisam fazer isso para poder empoderar as mulheres? Primeiro, eu acho que nós mulheres mudamos. É que nem eu falei, a gente agora não se cala mais. Né? A gente não tem mais medo de colocar a nossa opinião dentro de uma reunião de alto nível, que antes a gente se calava. Né? Isso não é para mim. Isso, o primeiro passo foi nós mesmos. Depois as empresas precisam preparar a equipe. A própria empresa precisa preparar para receber mais mulheres. Ela precisa fazer um letramento para os homens. Porque é uma questão que é cultural. Então, o que você faz em casa, que se você acha que é sua mulher é para cuidar dos seus filhos, né, e que você não precisa ajudar, que aquilo é coisa de mulher, na empresa, essa mesma pessoa vai tratar a outra mulher como aquilo ali não é para ela. Então, isso as empresas têm que atuar. E isso ainda sinto falta. A gente, né, eu participo do comitê, né, e a gente quer fazer um trabalho que é a gente levar para as empresas um documento melhor de como receber uma mulher, como trabalhar com as pessoas que estão lá, como RH, desde uma entrevista, desde a chegada, e desmistificar essa questão um pouco do machismo. Quebrar que ali todo mundo é profissional. Então, a primeira coisa é preparar esse mundo. Porque uma das coisas que eu lembro, eu fui coordenadora com 25 para 26 anos. E aí as pessoas falavam assim, Coordenadora jovem. Sim. E inteligência emocional zero, tá? Mas eles falavam assim, agora é mandado em casa pela mulher, aqui também é a chefe. E aí, como é que fica a cabeça desse homem? Que ele foi acostumado que aquilo ali não era para ele. Como que uma mulher ia agora mandar nele? Então, a gente sabe que isso a gente tem problemas com o relacionamento também. Se a mulher ganha mais do que o homem. Com certeza. Infelizmente, há relacionamentos que terminam, né? Sim. Por conta disso. Então, a gente precisa muito trabalhar a cabeça do homem, já que ele foi educado, né? E aí ele é educado por mulheres e por homens. Então, nós temos muita culpa nisso. Com certeza. E é aí que a gente tem que mudar, né? E como que nós trabalhamos, nós mulheres, podemos trabalhar a nossa mentalidade, até para a gente poder ganhar mais espaço? E quando eu falo espaço, não estou nem falando falando de poder mesmo, de cargo de liderança, que eu acho que é o que mais assusta e que a gente fica assim, será que eu mereço? É o que mais acontece com nós mulheres, né?
Eu acho que é o acreditar. E como que a gente consegue trabalhar isso? Como que você acredita que a gente trabalha isso? Que dica que você daria para as mulheres hoje para poder conseguir se empoderar? Além de ser sua amiga. Assim, por quê? Porque eu coloco no fogo? Total. Muito. Se joga. É que eu aprendi a me colocar no fogo, né? Então eu acabo levando esse aprendizado para todo mundo. Mas terapia vai ajudar. Importante, Quem, gente. Terapia. quem pode, por favor, faça. Se conheça, olhe para si, sabe? Porque uma coisa, sabe aquele dia? Eu vou falar de uma coisa que alguns acham que é bobiça, né? Você tem que achar, não precisa ser só tecnicamente, porque a gente é um conjunto, tá? Mas você tem que achar o que te deixa empoderada. Minha voz me deixa empoderada. Opa, então use a sua voz. Porque o meu cabelo, quando eu faço algo, adoro ele. Então faça o cabelo. O batom. Isso, eu estou falando de coisas que a gente diria que é boba, mas não são. Você precisa achar o que você gosta em você. E aí, Rose, tudo vai se abrir. Porque uma das coisas mais importantes, mulheres, nós não precisamos provar mais nada para ninguém. A primeira coisa que vai deixar a gente empoderada é quando a gente entende que a gente não precisa provar mais nada para ninguém. É isso que a gente tem que trabalhar. Porque o que faz a gente ficar insegura é isso, é a gente achar que sempre tem que provar. E esse é um grande desafio. E todo dia eu tô assim? Não. Você daria um recado diferente para quem está estudando engenharia, que está iniciando, imaginando você voltando lá na Gisele, que estava lá fazendo faculdade e não fazia ideia do que o futuro iria proporcionar para ela. Hoje o que você falaria para as alunas de engenharia hoje, além de não desistir e se jogar na fogueira, né? Isso. Se gosta, tudo que você tem paixão, você vai ter uma saída. Então a coisa mais importante não é fazer uma profissão porque vai dar dinheiro. Mas você tem que escolher a profissão que você se entregue. Então quando a gente é apaixonado e apaixonada por aquilo que a gente escolheu, todo desafio vai ser pesado. Mas você passa. Você sabe que é um desafio, mas você é tão apaixonado, né, que aí você vai querer muito aquilo. E quando você quer muito aquilo, você transforma. Então, o que eu diria também para todas, transforme a engenharia. Qual é o seu toque que você possa dizer, olha, eu posso entregar uma manutenção diferente? Porque foi isso, quando eu entendi que eu queria manutenção para a minha vida, eu falei, o que é que eu vou fazer de diferente? Eu vou ter que ser uma administradora da manutenção diferente de todos que eu conheço. Que é assim que o mercado vai me enxergar. Gi, teve algum marco que você falou assim, é isso. Ninguém tira daqui. Eu nasci para fazer isso. Teve algum momento que você falou, eu senti isso dentro do meu coração e falei, estou levando isso para a vida porque eu quero mudar a engenharia. Tem. Quando eu tive uma passagem, quando eu passei por uma entrevista para ser a coordenadora de manutenção, eu estava passando por um período muito difícil, em vários aspectos. E aí, isso foi em Joinville, e a entrevista final, eu poderia ir de ônibus, que era perto. Só que em cima da hora falaram, não, vai ser lá na empresa, e era 16 quilômetros, não tinha carro, não tinha táxi, era caríssimo.
E aí eu peguei um motoboy e fui fazer a entrevista final para a coordenadora de manutenção com o motoboy. E daí eu pedi para descer um pouco antes, porque eu não ia quem chegar. quer, consegue, você viu? E eu tinha chorado uma noite inteira porque eu tinha levado um bolo de um crush. E eu tava assim, arrasada, tá? E aí, quando eu passei na entrevista... Cara, você se deu mal, mas ela se deu bem. Quando eu passei na entrevista, eu era a mulher mais feliz do mundo. Eu lembro que eu era que nem criança pequena. E aí, a situação que eu tinha chorado, porque era complicada mesmo, e era algo muito que era para ser tudo muito legal, e a pessoa não foi, e foi um pouco grave. E aí, ao mesmo tempo, tudo aquilo foi por terra. E daí eu falei, eu quero isso, é que eu vou fazer o meu melhor, e gratidão. E eu passei uma semana comemorando. Até esqueceu da pessoa. Com certeza. Quem é essa pessoa? Ela só serviu para valorizar aquele momento, aquela conquista, né? Então, que gostoso, Gi. Gi, se você pudesse, se seu pai estivesse aqui na sua frente, o que você falaria para ele hoje? deu certo. Deu certo. E realmente deu certo. Que delícia. E pra gente encerrar, eu quero que você complete a frase. Antes que ela comece a chorar, e eu também, viu, gente? Estou aqui já até mudando de assunto já, porque senão as duas emotivas. O mercado diz que lugar de mulher é onde ela quiser, mas... Esqueça o lugar. E quem faz o lugar somos nós. E assim encerramos o nosso podcast. Quer deixar um recado final para as mulheres? Viva! Toda mulher tem sede de liberdade. Seja você, faça seu futuro, faça seu presente. Só depende de você. É isso. Viva intensamente. Tem um poema que eu nunca falo ele corretamente, mas era o poeta daquele filme, o poema do filme dos Poetas Mortos. Fui à floresta porque queria. Fui à floresta porque queria. Perdão, gente. Fui à floresta porque não queria morrer e descobri que não vivi. É mais ou menos assim. Que lindo. E é isso. Muito lindo. Gisele, não tenho palavras para poder agradecer a sua presença hoje. Veio de Curitiba. Tá aqui tirando um momento. Mal dormiu essa noite, gente. Ela fez uma logística muito doida para estar aqui hoje. Não parece, mas ela não dormiu à noite. Então, eu não tenho palavras para poder agradecer de você trazer esse tema tão importante para nós, de uma forma tão leve, com humor e com muita coragem. E você que está nos assistindo hoje, compartilha com aquela mulher que precisa dessa coragem, que precisa viver, que precisa ser empoderada. E qualquer coisa, entre em contato com a Gisele Felizardo, que ela joga você no fogo, gente. E esse foi um Chama pro Papo, onde a conversa encontra a conexão. Eu te encontro no próximo papo.